Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre correção. Correção é a parte gramatical, beleza? Vamos lá à nossa tela. Correção é o respeito ao padrão culto da língua portuguesa. Dixon. Então quer dizer que quando eu me refiro à correção, eu estou me referindo à gramática. É a parte gramatical. E aqui, como a gente viu, CESP de fato, não traz lá uma pontuação tão abrangente assim para a parte gramatical. A gramática não é o item mais relevante para o CESP. Mas você vai fazer uma prova do FCC, já fique atento, porque a parte gramatical vale 30% da nota. Os alunos costumam perder muitos pontos em gramática nesse tipo de banca, nesse tipo de correção. Se você vai fazer provas da FGV, gramática também conta bastante. Algumas bancas vão pontuar a gramática, como o caso da IDECAM, chega a dar 50% da nota. Quem vai fazer a AGU, né, quem fez a AGU em 2018, por exemplo, viu isso. 50% da nota para a parte gramatical. Então você tem de ficar atento. Não é o item mais relevante. Isso é um fato, não é o item mais relevante. Mas uma ou outra banca vai dar uma relevância um pouco maior aí para a gramática ou vai dar a mesma relevância para a gramática no que se refere também à parte argumentativa, né? Legal. Então vamos ficar atentos. Eu vou falar agora para você sobre os principais erros cometidos por candidatos em provas discursivas que eu contabilizo aí nos últimos 10 anos. 10 anos. Erros frequentes. Na verdade, até um pouco mais. Erros frequentes. Então, eu venho catalogando aqui para tentar passar para o aluno quais são os erros mais cometidos. Eu não preciso falar para você que o erro mais cometido em prova discursiva nem corrigi a sua redação ainda. Mas eu já vou te adiantar que é vírgula. Esse é o erro mais cometido em provas discursivas. Raramente eu corrijo um texto que não tenha erro relacionado ao uso da vírgula, né? O que eu quero que você saiba? Para a gente começar a falar de vírgula, você tem que saber primeiro, antes de qualquer coisa, que vírgula é uma questão, pessoal, sintática. É uma questão sintática, não tem nada a ver com respiração. E o que é a questão sintática? É a sintaxe. Sintaxe é o arranjo do termo na oração, é o arranjo da oração. Tem a ver com a estrutura da oração, tem a ver com a função daquele termo e o posicionamento dele na oração. Então, quando a gente fala que é uma questão sintática, isso quer dizer o seguinte: se o termo está no lugar dele, desempenhando o papel que ele deveria, ok, não vai ter vírgula. Mas se você tira esse cara do lugar, você vai ter de colocar vírgula. É mais ou menos como uma casa, né? Já viu quando você tem lá a sua casa, todos os móveis estão lá no lugar e tal, e você vem, tira a mesa do lugar e coloca a mesa, por exemplo, próxima à entrada da sala ali, né? Você vai abrir a porta da sala, vai bater na mesa. A mesma coisa é o que acontece quando você faz uso das vírgulas, né? Quando você vai fazer uso das vírgulas é porque, em regra, você tirou um móvel do lugar. E se você tirar alguma coisa do lugar, você tem que ajeitar a casa ali, porque senão alguém vai bater naquele móvel, alguém vai se dar mal ali, né? Quando cada móvel está no lugar, eu não vou precisar usar vírgula. Então, a questão relacionada à vírgula tem a ver com sintaxe. Dá uma olhada aqui. Para a gente, então, falar de sintaxe, eu preciso falar para você o que é ordem direta. Ordem direta é a ordem natural dos termos de uma oração. Olha aí, é a ordem natural. Isso quer dizer, pessoal, que cada carinha, cada móvel está no lugar dele. Você costuma tratar essa ordem direta pela famosíssima estrutura SVC. Famosíssima estrutura SVC. Sujeito, verbo, complemento. E aí eu vou incluir um carinha aqui em amarelo, que é um Czinho de uma circunstância. Ocorre que nem todas as orações vão apresentar uma circunstância,
Mas para a prova discursiva é muito importante a gente falar isso aqui, porque a gente apresenta muitas circunstâncias nesse texto dissertativo. Por isso que eu já estou colocando essa circunstância. Nem todas as orações vão apresentar circunstância. Tranquilo? Legal. Por ordem, os termos essenciais são sujeito, verbo, complemento. Legal? Esses são os termos essenciais de uma oração. Quando eu tenho essa estrutura, pessoal, eu tenho OD, eu tenho ordem direta. Quando eu tenho essa estrutura, SVC ou ainda SVC Czinho, eu tenho ordem direta. Na ordem direta, é importante que você saiba que, em regra, não há vírgula na ordem direta. Então, estou colocando na mesma cor aqui para você entender. Em regra, não há vírgula na OD. OD, toda vez que falar OD, é ordem direta. Beleza? Não há vírgula. Por regra, não há vírgula na OD. Dixon, dá um exemplo aí. Note aqui. Exemplo. O empresário distribuiu presentes para os funcionários. O dono da empresa, né? O empresário. Legal. O empresário distribuiu presentes para os funcionários. Legal. Fazendo análise dessa oração aqui, é importante que você entenda o seguinte, que eu tenho aqui. Primeira coisa, você acha o verbo, você já sabe disso, né? Então o verbo aqui é distribuir. Você pergunta para o verbo quem ou o que, você já acha o sujeito. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, o resto é complemento? Não. Né? Na verdade, sim, o resto aqui é complemento. O resto aqui é complemento. Então eu tenho a ordem direta. Mas e se eu tivesse feito isso daqui? Né? Complemento ele pode ser objeto direto e indireto. O empresário distribuiu presentes para os funcionários. Quem distribui? Distribui algo para alguém. Quem distribui? Distribui algo para alguém. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a presença de objeto direto e objeto indireto, que por regra são os complementos, né? Então, complemento eu tenho exatamente isso daqui. Mas se eu tivesse nessa oração aqui, eu tivesse, por exemplo, o empresário distribuiu presentes para os funcionários na semana, em vez aqui do ponto final, né? Na semana passada. Se eu tivesse isso daí, eu tenho sujeito, verbo e complemento, e logo na sequência eu tenho uma circunstância. Vamos colocar aqui em azul para ficar mais claro. Ou melhor, em verde, para lembrar a ordem direta. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho complemento e mais à frente eu tenho uma circunstância, um Czinho pequenininho, que é um adjunto adverbial de tempo. Pessoal, o empresário distribuiu presentes para os funcionários na semana passada. Aqui eu tenho OD, ordem direta. Aqui eu tenho OD, ordem direta. Por quê? Porque eu tenho cada termo no lugar dele, desempenhando a função para a qual ele foi criado e que ele deveria. Até a circunstância está no lugar correto. Então, em regra, na OD você já sabe, não há vírgula. Não há vírgula. Em regra, na OD não há vírgula. Coloquei uma oração muito simples, né? Nos textos a gente costuma dificultar e colocar orações diferenciadas, né? Então, por regra aqui, eu tenho ordem direta e na ordem direta eu não tenho vírgula. Dixon, mas e se eu quisesse chegar aqui e colocar uma vírgula aqui? Tem algum problema? Não tem problema. Por regra, não há necessidade de vírgula ali. Mas se você quisesse colocar uma vírgula para separar o adjunto adverbial de tempo, tem algum problema? Não tem. E aí, Dixon? Isso vai interferir em alguma coisa? Não vai interferir em nada. Aquela vírgula ali é facultativa para a prova discursiva e até mesmo para a prova objetiva. Aquela vírgula ali que aparece é facultativa. Todavia, você não precisa de fazê-la. Na ordem direta, por regra, eu não tenho vírgula. Mas se você colocou ali, na verdade, você fez uma espécie até de aposto. Não há problema, você é o dono do texto. Então, vírgula é uma questão sintática.
mas muitas vezes a gramática vai facultar a você essa oportunidade de você fazer ou não vírgula. Tranquilo? Então, você tem essa faculdade ali.